Saudações na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, amados irmãos. E neste momento tenho este pequeno estudo aqui que posso mostrar aos ouvintes, irmãos, em relação à caminhada do povo de Israel, que já estava no Egito, segundo a Bíblia nos fornece os detalhes que o povo, a família de Jacó, já estava no Egito e lá teve uma maior influência, um crescimento muito grande, mas apesar de tudo estavam numa tribulação, num sofrimento lá no Egito e Deus permitiu para que saísse. Então eu vou mostrar aqui o local onde eles estavam. O povo estava aqui no Egito, veja só, Egito aqui. O resto que nós estamos vendo aqui, esse trecho aqui, é água que se chama Mar Mediterrâneo, é o Mar Mediterrâneo, essa toda ela, levando isto, tudo isto é água, é o Mar Mediterrâneo, né? As Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus nos diz que o povo atravessaram o Mar Vermelho, não é? É deste lugar aqui na pontinha, eles atravessaram este lugar. E quando atravessaram este lugar, foram até o Mará, ou Mara, onde estavam aqui, está localizado esta parte, esse trecho aqui, o Mará, né? E alinhando com o deserto de Sim. Vai entender que o mar Mediterrâneo está separado, faz uma separação com o deserto de Sim. Esse povo, quando saíram de lá, começaram a caminhar à direção do deserto de Sim. Então, está aqui um lugar onde eles descansaram, é um lugar mais importante, eles descansaram este lugar, e o Mará, passaram aqui, tiveram uma dificuldade, a partir daqui, até onde encontraram as águas, ou águas de Meripa, está vendo, meu irmão? Está vendo aqui, águas de Meripa. Então, aqui tiveram uma longa dificuldade. O povo zangado, o povo triste, cansado, não é? Porque, na verdade, os israelitas pensavam que iriam passar um caminho mais fácil, um caminho mais perto, mas, afinal das contas, Deus dificultou o caminho. Passando a este lugar, houve muitos problemas, o povo começou a reclamar, passaram para o deserto de Rifitim, aqui é o deserto de Rifitim. Depois do deserto, passaram para o Monte Sinai. Veja só. Chegaram ao Monte Sinai. Ainda o líder Moisés está na caminhada. Ainda o líder Moisés está numa caminhada. E eles vão diretamente ao Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? Eles vão receber os mandamentos. Moisés recebe os mandamentos. Deus dá alguns mandamentos, 10 mandamentos. Para que serviam esses mandamentos? Era para poder dirigir, conduzir esse povo à fase da obediência a Deus, porque havia muitas reclamações. Então Deus fez com que este povo recebesse esse mandamento na base do líder Moisés. Vamos olhar que estes 10 mandamentos estavam também divididos em duas partes, não é? Divididas em duas partes. Primeira parte, nós vamos ver do primeiro mandamento ao quarto mandamento, né? Relacionava-se o comportamento em relação a Deus. O povo deveria ter um comportamento adequado em relação a Deus. Do quinto mandamento ao 10º mandamento, estava se relacionando com o comportamento em relação ao próximo. Nós falamos no Novo Testamento que amar o seu próximo como a ti mesmo, não é? Então, pararam por aqui, tiveram algum tempo, possivelmente o líder Moisés fez aqui os seus 40 dias, né, nesse monte, à espera da resposta, da solução e da melhor direção para poder continuar, o líder Moisés, continuar, caminhar com o povo. Então, daqui passaram diretamente, sempre estavam à direção do Mar Vermelho, nunca abandonaram, começaram a dar uma curva e subiram, uma grande subida, uma longa distância, veja só como que é, e vão parar no Gades de Barneia. Ficaram no Gades de Barneia, no Monte Hor.
Cádiz de Barneia e passaram para o monte Hor. Neste monte Hor, eles tiveram tempo, também descansaram. Os israelitas descansaram mesmo com tantas dificuldades, mas poderiam parar a este monte, a este monte Hor, e daí começaram a dar algumas margens, começaram a andar, até passaram ao deserto de Edom, é uma cidade, também chegaram neste lugar e foram diretamente para o Monte Nebo. Há uma grande história nesse Monte Nebo, veja só como é que é. Há uma grande história que você vai poder perceber agora. No Monte Nebo, uma grande história que houve neste monte. Você vai ler Deuteronômios 34, vai falar sobre um monte, a morte de Moisés. Aqui é onde o líder Moisés parou a sua força, sua caminhada parou neste monte. E você vai entender agora, Moisés morreu no alto monte Pisga e Deus sepultou num lugar desconhecido. Moisés foi o maior de todos os profetas, maior do que ele, só o Filho de Deus. Hebreus 3:16. Leia as escrituras que estou citando aqui para poder melhor compreender bem, não é? Então, a morte de Moisés ocorreu no Monte Nebo, outros Monte Pisga e outros falam de monte. Neste monte aqui, veja só, Moisés foi das planícies de Moabe, não é? Planícies de Moabe, até o Monte Nebo. Monte Nebo, já falamos aí. Monte Nebo. E subiu ao alto do Monte Pisga, também era outro tipo de monte, na altura de Jericó. Que ficava no outro lado do rio, do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim, Manasses do oeste, o território de Judá, até o mar Mediterrâneo. Você vai ver agora, o mar Mediterrâneo já está aqui em cima, no norte, o mar Mediterrâneo, e Moisés estando aqui de pé, neste lugar aqui, Deus começa a mostrar toda a porção. Ele viu aonde que esses povos também poderiam ir parar. Então, no mar Mediterrâneo, isto acontece no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó. Vai ver, Jericó está aqui, região Zoar até Jericó. Amém? A cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Então encontramos aqui que o líder Moisés vai parar por aqui, ele vai morrer. A Bíblia diz que quem enterrou o próprio líder Moisés é o próprio Deus. Deus é quem entrou. Ninguém sabe como que foi sepultado este líder, ninguém sabe onde está o seu cemitério, este líder Moisés, mas Deus o sepultou. Amém? E daqui agora começam, você dá a entender, agora vai se encontrar com os amorreus, chega aqui em Gibeão, neste lugar aqui, e daí começam a planificar como conquistar agora a cidade de Jericó. Havia grandes dificuldades. Então, diria Moisés, o Josué, o sucessor de Moisés, posso dizer assim. Isto podemos ver agora no livro de Josué. O livro de Josué traz a história da conquista da terra de Canaã pelos israelitas, sob a liderança de Josué. A conta como as terras foram divididas entre as 12 tribos de Israel, né? Então está aí, estamos tendo o conteúdo sobre este livro de Josué, estamos tendo o conteúdo, e daí que haja uma conquista entre esses, no capítulo 2 de Josué. Josué vai poder enviar os espiões a Jericó, que é essa cidade aqui, veja só, eu vou indicar agora.
que essa cidade aqui em Jericó, e nesse sentido, eles ficaram num acampamento do Vale das Acácias. Josué mandou secretamente 12 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Deveriam examinar bem, corretamente a terra, especialmente a cidade de Jericó. Eles dominaram a cidade, conquistaram a cidade, atravessaram o rio Jordão, conquistaram a cidade e isso tudo, vamos dizer que guiados pela Arca da Aliança do Senhor, que era o lugar onde Deus tinha prometido de fazer o seu presente entre o povo. Êxodo 25, 22, lendo aí vamos encontrar as escrituras sagradas. E daí vamos poder ver a cidade de Ai. Veja só aqui em cima. É uma pequena cidade, Ai. Nessa cidade de Ai, o líder Josué enviou alguns espiões, também foram espionar essa cidade, mas trouxeram um relatório falso, não é? A cidade era pequena, mas os inimigos eram mais fortes, para entender isso. E eles trouxeram uma resposta muito fraca. E o que acontece? O líder Josué vai enviar agora poucos homens para poder conquistar essa cidade. Aqui mostramos um catástrofe muito maior. Foram atribulados, foram destruídos, com certeza, nessa cidade. E isto quer dizer de que a obra de Deus não se usa pela nossa própria força, porque eles não oraram, não pediram a Deus, a favor de Deus, eles usaram as suas próprias forças, não é? Usaram as suas próprias forças e nessa cidade foram muito derrotados. Acabaram morrendo aqui. Alguns morreram aqui. Mas vamos olhar ainda mais. Que para além da morte desses homens, havia um obstáculo ocorrido nesse sentido. É que, dentre eles, para não poderem conseguir reconquistar essas cidades, no capítulo 7, eles são destruídos de Josué através do pecado de Acá, e porque Acá ficava com algumas coisas que deveriam ter sido destruídas. Eles andaram com alguns ídolos, essa Acá andou com alguns, o pecado de Acá andou com alguns ídolos, ele escondeu na sua tenda, e isto levou com que fossem eles derrotados em cidade de Acá, em cidade de Ai. Havia nova preparação sempre, enquanto o líder cai, mas sim, Deus vai renovar as novas forças para o líder estar em pé. E, de novo, no capítulo 8, a cidade de Ai é completamente destruído. Completamente destruído, porque havia as seguintes ordens do Senhor a Josué. E os seus soldados conquistaram Ai, mataram os soldados e todos os moradores da cidade. Vejam só, o Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai, e eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó, mas desta vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Amém. Deus não abandona. Deus não deixa as coisas, aquilo que está planejado, aquilo que está na mão de Deus, aquilo que está nas ordens de Deus, exatamente vai poder acontecer. Veja só, e aí daí, depois de terem destruído essa cidade de Ai, eles agora vão chegar na terra prometida, Canaã, na terra de Canaã prometida, terra prometida em Canaã. Chegaram o povo aqui e aí começaram já a desenvolver. Vamos olhar bem o mapa, não é? E tanta caminhada que este povo fez por meio do líder de Moisés, daí de Moisés vai para o líder Josué,
E daí, chegando com ele, o povo, era uma grande alegria. Grande alegria. Então, nós precisamos, na verdade, nas nossas jornadas, que haja grandes experiências. Na sua jornada, não é que não terás obstáculos, terás tribulação, terás sofrimento. Mas o conselho que nós estamos dando, não desista. Amém? Se você é um líder chamado por Deus, é não desistir naquela obra que Deus lhe colocou. Deus abençoe você, no nome de Jesus.